Amém? Quando a gente olha para o livro de Gênesis, quando vemos Deus criando todas as coisas, inclusive o homem, você e eu sabemos que Deus declarou, que viu que tudo era bom. Mas houve uma coisa que Deus disse que não estava bom. Você lembra? O que Deus disse que não estava bom? Que o homem estava só. Isso Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Tudo foi criado, era excelente, era bom. Mas quando ele viu o homem sozinho, ele disse, isso não é bom. Ou seja, a família ela foi criada por um dos objetivos, é justamente mostrar que a independência, que o isolamento, que a solidão não vem da parte de Deus. Deus não quer que o homem viva só, viva sozinho. Esse homem ele vivia numa comunhão perfeita com Deus. Esse ser humano ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E essa imagem e semelhança é interessante porque ela criava um relacionamento, esse relacionamento, ele criava ou gerava uma glória na vida de Adão. Só que na vida de Adão não havia ninguém para que ele pudesse compartilhar essa glória de Deus. E aí vem Deus e cria então a mulher a partir de Adão. E a partir então da criação de Eva, Adão agora teria alguém semelhante a ele, para que ele pudesse reproduzir ou compartilhar a glória de Deus. Então tudo que Deus revelava a Adão, agora seria compartilhado com Eva. Quando a glória de Deus está sobre a nossa vida, o desejo do nosso coração é compartilhar. Quando a nossa casa é governada pelo Senhor, quando a nossa casa é cheia da glória de Deus e da presença de Deus, nós com certeza vamos compartilhar desse amor do Senhor para outras vidas. E nós vemos coisas extraordinárias a partir disso. Deus hoje nos escolheu, segundo a sua palavra, como templo. Ele habita em nós. E é justamente a fim de manifestarmos a glória do Pai. E cremos que essa glória, ela pode ser manifestada através das duas instituições coletivas, como já falei aqui várias vezes, que é a família e a igreja. Essas duas instituições coletivas, elas têm a glória de Deus para um propósito, que é revelar a glória de Deus. Ele tem a presença de Deus, a glória de Deus, para revelar então às demais famílias essa presença dele que vai ser transformadora. Quando vimos aqui na peça, durante todo esse tempo, essa preocupação de agência transformadora, é justamente para isso que Deus nos levantou. Primeiro, ele fez isso numa individualidade, ele parte da individualidade. E ele sempre tem o propósito de alcançar a nossa família. Deus, ele deseja salvar nossa família. Ele tem em seu coração isso. Quando a gente olha para a Bíblia, e a palavra de Deus diz que Deus faz com que o solitário viva em família, está muito claro isso. Embora a salvação e a fé sejam individual, com certeza há uma extensão do plano de Deus para a família. E já falamos aqui anteriormente, quando Deus chama Abrão, na época não Abraão ainda, e Deus disse que ele seria abençoado e toda a sua descendência, e assim ele abençoaria todas as famílias da terra. Ele não fala todas as pessoas da terra. A Bíblia vai dizer que ele iria abençoar todas as famílias da terra. Deus oferece depois a Noé e toda a sua família algo extraordinário. Em outro momento, na verdade, a Noé e toda a sua família. E depois foi com Ló. E depois, no Novo Testamento, nós vemos uma salvação que, apesar de ser individual, traz um plano de Deus para toda a casa. Lembra quando nós vemos sobre o carcereiro em Filipos? Será salvo tu
e a tua casa. Vemos isso quando Pedro tem, lá em Atos capítulo 11, uma visão, e vem aquela questão sobre Cornélio. Ele vai à casa de Cornélio, e ele decreta o que iria acontecer, que a salvação chegaria para Cornélio e para toda a sua casa. Quando Jesus diz a Zaqueu, desce depressa, porque hoje chegou salvação à sua casa. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que, apesar da sua casa, talvez hoje esteja um caos, você não pode deixar de lado que há um propósito de Deus para a sua família. Talvez algumas coisas aconteceram que você possa pensar, mas não tem jeito. Tem jeito sim, meu irmão. Então é uma coisa que eu quero que você diga comigo, e eu já falei aqui várias vezes, e eu quero que você repita isso comigo. Diga assim: não desista daquilo que Deus não desistiu. Será que Deus desistiu da sua casa? Você acha que Deus desistiu do seu filho? Deus desistiu da sua filha? Deus desistiu dos seus pais? O não foi diminuindo? Deus não desistiu. Deus não desistiu da nossa família. Deus nunca vai desistir da sua família. Nós não sabemos, porque a salvação é individual, se eles vão aceitar a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas nós não podemos pensar de que Deus não está ligando mais, que Deus não se importa mais. Basta você ler as Escrituras e você vai perceber que a extensão da salvação de Deus, Ele tem o desejo de alcançar a sua casa. Mas Ele quer que você seja esse agente transformador. Porque Deus, Ele sempre vai levantar um agente transformador. Deus sempre levanta um agente humano para realizar a sua obra. Em todas as Sagradas Escrituras você vai perceber que Deus vai levantar uma pessoa, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, Deus vai levantar alguém para cumprir um propósito. Nós citamos aqui alguns nomes, por exemplo, como Pedro, que Deus levantou como um agente transformador para ir na casa de Cornélio e anunciar a salvação. Deus levantou ali, naquela prisão, aqueles apóstolos que falaram com aquele homem, aquele carcereiro que recebeu a Jesus e também toda a sua casa. Então Deus, Ele sempre levanta um agente humano para transformar vidas. E geralmente, eu posso dizer uma coisa para vocês, queridos, que acontece, parece que Deus é especialista em fazer isso com a gente. Parece que quando nós estamos nos piores momentos da nossa vida, nas maiores crises da nossa história, nos piores momentos, talvez, nas lutas e guerras que enfrentamos, é aí que Deus manda até a gente pessoas que estão precisando da nossa ajuda. A impressão, eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso já aconteceu muitas vezes comigo, onde você talvez esteja em casa ou esteja desistido de uma porção de coisas, ou desistido do seu ministério, desistido da sua liderança, desistido do seu chamado, e talvez frustrado, decepcionado, ou talvez com crise na sua casa, crises financeiras ou enfermidades graves na sua casa, e Deus, de repente, manda até você pessoas para que você seja usado para a transformação de vidas. E nós já sabemos qual é a resposta de Deus para isso. Você já sabe qual é a resposta de Deus para isso para você? Quem sabe essa? Quem sabe? O que Deus falou para Paulo? O que Deus falou para Paulo? O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. É quando eu penso que não posso, é aí que Deus faz. É só para mostrar que o meu poder, que o poder é meu, não é seu. É no meio das suas fraquezas que eu vou te levantar. É no meio do momento que você não pode mais que eu vou te levantar. É no momento que você está desistindo que eu vou te levantar. É no momento que você pensa que não vai dar certo que eu vou te erguer. É no momento que você pensa, não tem como, eu não aguento mais. É aí que Deus vai mexer com tudo e vai dizer, você é aquele que eu escolhi para ser o agente transformador. O
Quem recebe essa palavra, diga amém. E dê um aplauso a Jesus mais forte que você puder. Mas Deus também quer que façamos uma escolha. Nós vimos aqui vários dessas pessoas que estavam aqui, desses irmãos que estavam interpretando aqui de maneira muito legal todo esse Renova Flix que tivemos aí nesses domingos. Nesse final aqui, como eu vi a primeira irmã que estava, agora deu branco do nome, Helena, eu percebi que ela, eu não sei se foi minha percepção, mas que ela se emocionou quando ela disse: eu sou o único agente transformador na minha casa. Você que é atento, eu pelo menos entendi dessa forma. Eu sou o único agente transformador nessa casa, na minha casa. Mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela não estava interpretando aqui um personagem. Ela estava falando da vida real dela. Ela não estava interpretando um personagem. Os irmãos que você viu aqui falando, eles não estavam só interpretando um personagem. Alguns deles declararam coisas aqui que, como alguns já disseram, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. E aí, quando a gente escuta isso, quando eu vi aqui a Márcia falando isso, o Joilson fazendo o papel do José, e ela dizendo: hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Só quem discipulou a Márcia e o Joilson sabe como que eles podem falar isso hoje. Porque há 10 anos atrás? 14 já? Há 14 anos atrás, talvez seria quase impossível dizer: será que um dia eles vão falar isso? Há 14 anos depois, 14 anos depois, meu irmão, sobe no púlpito e vão dizer: eu e minha casa hoje servimos ao Senhor. E a gente quer ter uma geração fast food que quer assim, vamos lá, vai ter que ser agora. Porque se Deus não me atender agora, Deus não é bom. Deus quer que façamos uma escolha. Josué chamou o povo e disse: eu e minha casa, todo o processo de mudança, restauração, sempre vai partir da individualidade. Josué usou a palavra eu. Eu, ou seja, eu escolho primeiro. Eu tomo a iniciativa. Eu escolho primeiro. Você sabe, irmãos, quando a gente enfrenta crises na nossa casa, mesmo nós cristãos, servos de Jesus, alguém, mesmo que todos sejam agentes transformadores, tá bom? Mesmo que todos tenham o Espírito Santo, mesmo que todos tenham experiências com Deus, mas talvez a família toda ela atingida. Mas já viu quando aquele jogador que é bom de bola, já viu o cara que é bom de bola e o time está perdendo 3-0? Tipo ninguém que tem aqui. Não, está quebrado. Joelhinho de 60 anos. Eu lembrei agora, veio à minha memória aquilo que me traz esperança. Não vou nem contar o detalhe não, mas vamos lá. Isso dá para depois. E aí, quando aquele jogo, eu lembro muito bem de um jogo da seleção brasileira que o Brasil estava perdendo, e eu lembro de um jogador chamado Mazinho, e aquele meio estilo jogador antigão, ele pegou a bola, botou debaixo do braço, levou para o meio de campo, falou: vamos resolver isso aí. E eles viraram o jogo mesmo. Então, tem momentos na nossa casa, nas crises que enfrentamos, mesmo todos sendo cristãos, que alguém vai ter que pegar a bola e botar debaixo do braço, meu irmão. Vai dizer: o jogo está difícil, mas vamos lá. Não podemos desistir, não. Então, às vezes, você vai ser esse agente transformador no meio de um caos que a sua casa está, de uma luta que ela está passando, onde você vai precisar tomar iniciativa. E não espere isso só, tem que ser o sacerdote da casa, não, tem que ser aquele que se dobra diante do Senhor, como todos se dobram, mas por vezes nenhum sacerdote tem condição naquele momento de responder. Talvez a mulher, a esposa não tem. Talvez seja o adolescente que está lá, o mais jovem, que Deus vai levantar naquele momento para ser o agente transformador. Porque uma casa que serve ao Senhor, essas coisas acontecem. O Espírito Santo usa do jeito que Ele quer e na hora que Ele quiser. Então eu preciso tomar iniciativa. Josué fez isso.
pegou a bola do jogo, chamou todo mundo e fala, eu e aí minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou tomar essa iniciativa. Eu vou começar um processo de transformação na minha casa. Eu farei alguma coisa, mas antes de fazer, eu preciso ser. Eu preciso ser aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso ser o que o Espírito Santo tem para a minha vida. Eu preciso ser uma testemunha séria dentro da minha casa. Eu preciso tomar uma posição dentro da minha casa. E geralmente, eu, servo do Senhor, preciso tomar essa posição. Eu, como pai, na minha casa, enquanto meus filhos estavam solteiros, não era meu filho que dizia para onde ele ia domingo à noite, não, meu irmão. Nunca foi. Quem dizia era eu. Enquanto estiver debaixo do meu teto, debaixo da minha autoridade, enquanto for minha família, porque família é constituída de homem e mulher, a partir do casamento surge uma nova família. Você não perde a autoridade, mas foi uma autoridade que agora é delegada a outro, dentro de um contexto, de um território. Mas a gente, como servo do Senhor, a gente como pai, como mãe, precisa tomar iniciativas. Se você não tomar uma iniciativa, outro vai tomar na sua frente. Você está escutando isso, papai e mamãe? Se você não tomar iniciativa, outro vai tomar na sua frente. E depois você vai dizer, por quê? E eu lembro quando eu estava debaixo da autoridade da minha mãe dentro de casa, e eu, na minha adolescência, dizia, não, hoje eu não quero ir para a igreja. Ela falou assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu pagando as suas contas, você comendo a comida que eu trabalho para você comer, você vai para a igreja comigo, se você quer ou não. Hoje eu estou aqui, não estou frustrado, decepcionado, não foi bullying, não estou rejeitado, não sou nada disso. Eu agradeço ela por essas palavras na minha vida. Ou seja, se eu quero viver essa criação extraordinária de Deus, porque é extraordinária, essa agência, eu preciso pegar esses princípios e aplicá-los, porque essa agência transformadora, ou essa criação extraordinária de Deus, é ela que traz equilíbrio à sociedade. É ela que traz equilíbrio à sociedade. Hoje a gente vive o tempo que é o filho que escolhe agora qual escola ele vai estudar. Se nós não assumirmos o nosso papel, que geração está vindo por aí? Bom, essa geração já chegou, né? A geração que alguém lá atrás disse que ia ser mãe solteira, lembra disso? Muito famosa. Há uns 30 anos atrás, os frutos estão aí. E agora os cacos estão aí e vamos recolher os cacos e ver como reconstruir esse processo agora. Só tem um jeito, palavra de Deus, voltar ao Pai. Então nós precisamos tomar essa iniciativa, e mais precisamos fazer a nossa escolha. E nós sabemos que precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, prosseguir em conhecê-lo e procurar viver como Ele viveu. Então, que elementos nós precisamos ter em nossa vida e em nossa casa para que essa glória de Deus venha e permaneça? E eu vou repetir isso aqui para vocês hoje, para a gente poder encerrar. Tem um caldo esperando a gente, para a gente tomar todo mundo junto daqui a pouco, tá bom? Caldinho quentinho lá, bem caprichado para nós, que foi uma luta para fazer hoje, tá bom? A panela quase explodiu, tem uma porção de coisa que aconteceu. Primeiro elemento que você precisa retomar na sua casa é o elemento chamado honra. Diga para mim, comigo, honra. Honra a Deus. Amém. Segundo elemento é a honra aos pais, a honra aos filhos, honra ao cônjuge, honra às autoridades, honra ao próximo. Eu preciso retomar isso na minha vida. Eu preciso retomar essa honra a Deus em primeiro lugar. Eu preciso honrar os meus pais.
Eu preciso honrar os meus filhos, eu preciso honrar o meu cônjuge, eu preciso honrar as autoridades. Segundo elemento é o perdão. A falta do perdão vai trazer uma prisão à nossa alma e certamente vai gerar enfermidades físicas e miséria. Você sabe que quando no mês de maio, quase todas as igrejas elas trabalham essa questão de família. Mas você sabia que tem gente que não vai a um culto de uma igreja no mês de maio porque fala-se sobre família? Tem gente que não vem a um culto de domingo aqui na igreja do mês de maio porque o tema é família. Talvez você esteja aí assistindo online agora. Porque quando mexe com a família, mexe com o ser da pessoa como um todo. É como se estivesse mexendo num grande formigueiro. Ou numa ferida que está cheia de, desculpa a expressão, de pus. O Anderson, por exemplo, ele não está aqui porque ele está sofrendo, né, lutando contra a enfermidade. Não vou falar os detalhes, não, fica tranquilo. Mas está sofrendo, meu irmão. Já viu quem teve furúnculo? É furúnculo, né? Não é furúnculo, é furúnculo. Quem já teve furúnculo sabe o que eu estou falando. Graças a Deus nunca tive. Mas teve gente que já teve, eu já vi gente ter 10 no corpo, na mesma hora. E já viu como que faz para tirar aquele negócio? E eu já vi gente chorar, meu irmão, chorar igual criança. Vai apertando aquilo tudo até sair o... Como que é o nome? Carnegão, nome feio, né? Aquela coisa horrível. Então, às vezes, a gente vai tratar de família, a gente percebe que algumas pessoas, eles não querem ouvir muito sobre isso, porque aquilo é como mexer num furúnculo. Porque existe ali alguma coisa que tem que ser arrancado. E para arrancar aquilo vai doer bastante. E a pessoa não permite nem tocar, por quê? Porque a anestesia não pega. Você pode anestesiar, mas dificilmente ela vai pegar na sua totalidade. Vai ter que sentir dor. Então, às vezes, existem feridas que elas precisam ser espremidas para sair alguma coisa. A sair aquilo que infecciona, porque se deixar, a coisa piora. E eu vi uma pessoa me explicando sobre, tive que aprender sobre furúnculo, né? Aí, me explicando sobre isso, a que estágio a pessoa pode chegar até a morte. Por causa de um furúnculo, se não for retirado. Então, às vezes, é como mexer nisso. Então, as pessoas olham isso por quê? Porque existe uma crise, algo que está atrapalhando a vida da pessoa, não deixa ela romper, não deixa ela viver, não deixa ela subir, não deixa ela crescer, não deixa ela voar. E a falta de perdão é um dos grandes problemas que nós temos. Um perdão sincero, um perdão verdadeiro, um perdão que não vai fazer você esquecer do que aconteceu, mas aquilo não vai mais afetar a sua vida. Se você quer a sua casa como agente transformadora, começa em você. O perdão tem que partir de você, tome iniciativa. Terceiro lugar, lute, meu irmão. Lute. Lute o máximo que você puder. Peleje pela sua família. Brigue pela sua família. Não deixe o diabo entrar na sua casa. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, os demônios. Eles vêm vestidos até como pessoas, porque ele usa pessoas. Ele não usa só a internet, só a televisão, alguns programas, não. Ele pode usar pessoas próximas de você. Ele é enganador, ele é usurpador. Ele usa palavras bonitas para você e ele vai tentando atingir alguém dentro da sua casa. Quando o seu sinal de alerta for acionado, quando você perceber que tem alguma coisa afetando sua casa, meu irmão, dê um basta na hora. Corte. Porque depois que o inimigo entrar e dominar um território,
é difícil de retirar, meu irmão. Corte, lute, batalhe, tenha sabedoria, tenha amor, assuma seu sacerdócio e faça da sua casa, em quarto lugar, um território de adoração. Talvez eu não tenha a melhor família, a família mais perfeita do mundo, não existe família perfeita. Mas eu sei que eu posso ter minha casa cheia da glória de Deus. Deus criou essas duas instituições coletivas mais importantes sobre a terra. Essas duas instituições que estão sobre a terra, que Deus criou, primeiro família, e mesmo com o pecado que entrou e desvirtuou o seu processo, Deus criou uma segunda família. Qual é a segunda família? A igreja. É a maior família que existe sobre a terra. Você percebe que essas duas famílias elas são atacadas 24 horas por dia. Essas duas instituições coletivas são as mais importantes sobre a terra. Quando Deus tirar a igreja de sobre a terra, o que vai sobrar, irmãos? O que vai ficar na terra? Quando a igreja partir para a glória. Se com a igreja ainda aqui, nós estamos vendo o que está acontecendo, a igreja ainda é o que gera equilíbrio. Porque o Espírito de Deus está agindo por meio da igreja. Aprendemos hoje na EBR. Porque o Espírito de Deus está agindo sobre a igreja. Mas quando o Espírito de Deus tomar a igreja, como ficará o que está sobre a terra? Porque essas duas instituições devem refletir a glória de Deus. Na primeira família, a família que você nasceu, você não pode escolher muitas coisas. Então, quando a gente recebe Jesus, nós levamos para a segunda família também tudo que nós tínhamos de mazelas na primeira família. Eu não sei se eu contei aqui, mas um jovem me ligou semana retrasada. E ele numa crise muito grande, eu não sei se eu contei, porque a certa idade a gente começa a repetir história, né? Agora eu já estou perguntando, falando, eu já te contei isso? Ah, já. Então, eu estou perguntando agora. Eu já pergunto se eu já contei 2 vezes. Tem uns irmãos aí que já me contaram 10 vezes a mesma coisa, mas tudo bem, eu entendo, eu compreendo a situação. Tem um que eu até falo assim, meu irmão, você já me contou, tá? Tem um tio que lá é uma maravilha, é uma benção, já me contou as histórias 15, 20 vezes já. E a gente, com toda a paciência, a gente escuta novamente, para a gente aprender bastante a história. Mas se eu já contei, você me perdoe. E esse jovem me ligou, não é tão jovem assim, né? Já foi discípulo nosso também, há muitos anos. E numa crise, porque queria ajudar, uns meninos trabalhavam com ele, e tinha que ajudar, ele estava chorando, pastor, o que eu faço, o que é isso, tá ok. Aí eu fui ministrando sobre a vida dele, falando, você, meu irmão, é um agente de oportunidades, sempre entenda isso. Nós não somos agentes nós somos agentes proclamadores e agentes de oportunidades. A gente concede oportunidade às pessoas. Mas as pessoas farão suas escolhas. E ele falou para mim o seguinte, pastor, mas eu descobri que as pessoas não podem fazer suas escolhas. Essas pessoas não fizeram escolhas. Eu falei assim, mas como assim elas não fizeram escolhas? Uma coisa eu sei que elas não escolheram, pai e mãe. Primeira coisa que você não escolhe é pai e mãe. Você não pode escolher seu pai e sua mãe. Segunda coisa, você não pode escolher a forma como você vai ser criado, porque também não é uma escolha sua. Porque quem tem a responsabilidade de criar são os seus pais. Então você não escolhe a forma de ser criado. Então essas mazelas da sua criação você vai levar para o resto da sua vida. Mas chegará um momento em que você poderá fazer escolhas, sim, de mudança, de transformação. E sabe quando acontecem essas escolhas? Quando você entra para a segunda família. Então, quando você recebe Jesus e vem para a família de Deus, e aí você é ministrado pelo Espírito Santo, ministrado pela palavra, você vai trazer as suas alegrias de família lá da primeira, você vai trazer as tristezas das suas famílias ou da sua família, inclusive as expectativas de tudo que você sonhava como família, e aí você vai entrar numa segunda família. Só que quando você entrar nessa segunda família, você vai descobrir uma coisa também muito especial, que todas as pessoas que estão junto com você vieram de situações como a sua.
Porque talvez na segunda família você também gere uma expectativa gigante. Eu já vi muita gente chegar naquela porta ali e falar assim para mim. Eu lembro direitinho de uma pessoa, há pouco tempo atrás, falou para mim assim, fazia uns 4, 5 meses atrás, falou assim, agora, toda feliz, essa pessoa, agora eu encontrei a igreja que eu queria. Eu falei, ai meu Deus, não vai durar um mês. E não durou um mês. Eu nunca mais vi aqui. Só vi naquele dia. Quando fala assim, eu já até sei, irmão, já estou acostumado. Porque vem com essas expectativas, com essas mazelas, com a opção de coisa, criando expectativas em pastor, num momento de louvor que foi legal, num dia que a pregação for boa, e o dia que a pregação for ruim. E o dia que o pastor não está afim de pregar, ele vai pregar porque tem que pregar. E no dia que o louvor falta metade, a outra metade já toca muito bem. E aí um desafio daqui, outro desafio de lá, e aí o som começa a dar microfonia para todo quanto é lado, e parece que o ar-condicionado no gelo está um calor forte, e o culto ainda estica mais ainda, em vez de terminar 8 horas, termina 9h30, aí você já está no auge da sua paciência, aí aquela igreja maravilhosa, aquela família linda que você começou a cair por terra, aí você vai, sabe o que você vai fazer? Você vai trazer todas as mazelas da sua primeira família, vai começar o mesmo processo das suas frustrações. Por quê? Porque você não amadureceu para viver em família. Você não cresceu para viver em família. Você não conseguiu absorver algumas coisas. Como lidar com o problema do outro, como ver por outro ângulo a vida do outro, como ajudar até aqueles que são líderes que você acha que são Deus na terra, né? Por quê? Porque tudo isso são coisas que acontecem com a gente. A segunda família é formada por pecadores regenerados, que eles estão num processo de transformação. Só que agora nós temos o Espírito Santo. Amado Espírito Santo. Glorioso Espírito Santo. Que veio para transformar a nossa vida. E transformar cada um de nós em agentes transformadores. Agentes de oportunidades para a glória do Senhor.